Bom dia, bom dia, bom dia para você que está nos assistindo no Manhã SC nessa sexta-feira, antes do véspera de Natal, né? Estamos aqui, eu, Tailine Batistella e o Rambo, Marcos Rambo, para fazer os comentários das notícias da semana e também aí, principalmente, das indicações de ministério do presidente Lula aí para o próximo governo. Tudo isso e muito mais hoje no Manhã SC. Bom dia, Rambo! Como é que você tá nessa sexta-feira, pós-Copa do Mundo, véspera de Natal? Bom dia, Tailine, bom dia, nossos espectadores aqui. Tá tudo bem, né? A gente já tá indo aqui pro nosso Natal, já se preparando para a festa, para o encontro com a família, mas antes disso a gente ainda tem um trabalho aqui a fazer, que é comentar os acontecimentos aí dos últimos dias, né? Principalmente de ontem, quando foram anunciados 16 novos ministros. Então, são bastante coisas para comentar. É verdade. Inclusive, as primeiras mulheres, né, que foram indicadas aí para os ministérios, para a primeira camada aí de comando, mas o Flávio Dino já tinha anunciado também algumas pessoas para dentro do Ministério da Justiça, e o Haddad também ia indicar aí para a próxima semana também os nomes para dentro da Fazenda, né? Mas antes da gente começar aqui a nossa análise política sobre as indicações do presidente Lula, eu convido a você a se inscrever no nosso canal no YouTube, neste canal aqui que você está nos assistindo, @FSC. Bom dia, sim, já de dia, já estamos atrapalhados. @sctv.oficial. Lembrando que a gente também está nas redes sociais, também com @sctv.oficial, para você ficar aí recebendo as nossas últimas notícias e ficar por dentro. E se você puder ajudar a gente com o Pix, né, ajudar financeiramente, este que é um projeto independente aí, mas é progressista, é democrático, né? Então tem a nossa chave Pix que está aí na tela, é pixsctv@gmail.com, a nossa chave Pix, ou o QR Code que você pode dar uma olhada aí, escanear e ajudar a gente, viu? Então vamos lá, então, Rambo, com as últimas atualizações, né, as últimas indicações do presidente Lula. Ele que indicou as mulheres também, né? Ele já tinha indicado aí o Mauro Vieira lá para Relações Exteriores, o José Múcio Monteiro para Defesa, o Flávio Dino para Justiça e Segurança Pública, o Rui Costa para Casa Civil e o Haddad, né, o Fernando Haddad, para o Ministério da Fazenda. E a gente tem novas indicações, né? Vamos lá de uma por uma, então? Vou começar com a cultura. Isso, A além Margarete desses, Menezes... né, a Margarete Menezes para a cultura. Isso, essa que tinha sido uma indicação, né, pela imprensa e tal, a gente não tinha conseguido entender se era uma indicação do Lula, o que era que estava acontecendo, né? Mas é a Margarete Menezes, que foi para a cultura, então ela que é artista aí, com mais de 10 álbuns lançados, várias indicações ao Grammy e mais de 20 turnês internacionais, ela foi escolhida para ser ministra. A cantora também fundou a Associação Fábrica Cultural de Combate ao Trabalho Infantil, Exploração Sexual e outras violações de direitos. Então, aí uma das indicações, então, é a Margarete Menezes, para a área da cultura, né? É uma indicação muito bem acatada, né? Pelo aquilo que a gente viu aí em relação aos movimentos sociais e os movimentos culturais também, né? Em relação ao nome dela, ela que é uma mulher negra, que tem um histórico dentro do movimento negro também, né? E depois disso, Isso, então, ela é uma pessoa da área da cultura. É alguém da área da cultura e também com atuação política, né? E atuação política não necessariamente partidária, mas com ativismo, né? Em ONGs e em outras causas. É isso mesmo. Depois dela, então, a gente tem a indicação aí do Alexandre Padilha para as relações institucionais. Ele aí, então, que já esteve no governo Dilma como ministro da Saúde, também esteve como ministro de Relações Institucionais no governo Lula, né, no segundo mandato. E o Padilha vem aí, então, cumprir esse lado, essa função estratégica de articulação política aí do futuro governo, né? Ele que já fez durante o governo de transição, né, Rambo? Isso, é alguém
da área da saúde, também já foi candidato ao governo de São Paulo, né? Era deputado agora nessa última legislatura, então é alguém que tem uma função agora de trabalhar não nessa área técnica do Ministério da Saúde, onde ele formulou o programa Mais Médicos, né, durante o governo Dilma, mas agora ele vai fazer essa articulação política, trabalhando muito de perto com os líderes de bancada, né, os líderes lá da Câmara e do Senado indicados pelo PT. Vai fazer esse meio de campo. É que já demonstraram aí uma ótima articulação na votação da PEC, né, do Bolsa Família, que já demonstrou aí um poder de articulação, uma demonstração por parte dos deputados e dos senadores, mas também por parte aí da equipe de governo que vai estar compondo, então, as novas pastas, né, os novos ministérios a partir de 1º de janeiro. Lembrando que o presidente Lula, então, decidiu recriar a Secretaria de Relações Institucionais com o status de ministério, que tinha essa mesma função até 2015, né, durante o mandato da presidenta Dilma, e que foi revogado aí na gestão do governo Bolsonaro, indo, então, para a articulação política dentro do Planalto, feita, então, pela Secretaria de Governo. Né? Então, a pessoa que vai estar aí na frente, então, da secretaria e da articulação, né, entre o legislativo e o executivo, então, fica o Padilha. No Ministério de Igualdade Racial, então, ficou a Aniele Franco, ela que é jornalista, escritora, educadora, ativista dos direitos humanos das mulheres e dos negros, e também é irmã aí da Marielle Franco, né, a ex-vereadora do Rio de Janeiro, que infelizmente foi assassinada, né, em 2018. Isso. É um nome que primeiro tem uma simbologia muito forte, né, Tailine, por pensar que 2018, aquele ano que foi tão terrível para todos nós, começou com a intervenção militar federal no Rio de Janeiro e o assassinato da Marielle, e a Aniele desde então tem carregado o legado dela com o Instituto, né, que preserva a memória, mas também faz o trabalho de ativismo político, com questões de mulheres, negros, LGBTs, e é uma pessoa que sempre foi muito, desde muito antes da candidatura do presidente Lula, ela já tinha essa identificação com o Lula, já tinha feito conversas com ele, né? Então, é alguém que estava na equipe de transição, se não me engano, na equipe que discutia mulheres, né? Isso. E nesse momento vai para esse outro ministério. O que é interessante aí que, então, é uma mulher que vai para a pasta, né? E ela que tem, então, traz esse legado da irmã, mas ela também tem um percurso dela aí, então, que ela que também nasceu na Maré, né? No conjunto de comunidades lá da Zona Norte do Rio de Janeiro. É bacharel em jornalismo e em inglês na Universidade Central da Carolina do Norte. Ela é bacharel licenciada também em inglês e literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e é mestre em jornalismo e em inglês pela Universidade da Flórida e doutoranda aí em linguística aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela, então, ressaltou a importância, né, dos direitos humanos, mas também de trazer essa ideia aí, essa parte voltada em relação aos discursos de ódio, racista, desinformação, a violência contra as pessoas negras, e nas políticas públicas que são importantes aí, então, para fazer com que para que tenha mais educação, né, que as pessoas consigam se reeducar, entender aí a diversidade, compreender as diferenças e a gente tornar aí um Brasil um lugar melhor, né? Depois dela, então, nós temos aqui um importante nome, né, para o Ministério de Educação, que é o Camilo Santana, ele que já foi governador do Ceará, inclusive estava nessa última gestão, foi para ser candidato, foi candidato ao Senado, não, a deputado? Agora me perdeu aqui foi para o Senado, né, isso, e se elegeu senador pelo povo cearense, e aí assumiu, então, a pasta de educação, uma pasta bem importante, não só para o PT, mas bem importante para o presidente Lula também, né, por conta do significado que
que essa pasta tem para o partido, mas também em relação às políticas públicas que até então tinham sido feitas dentro da gestão do presidente Lula e da presidenta Dilma, né? E ele que é do PT, então é mais uma pasta dentro do PT, né? De indicação petista, né, Rambo? Primeiro, a importância que tem o MEC, né? Que a gente viu nos últimos 4 anos, a forma como ele foi tratado. Então, com certeza, é um dos ministérios que tem muito a se fazer nesses próximos anos. E eu acho que os nomes favoritos para a pasta era o Camilo e a vice dele, né, a Isolda Sela, que é do PDT, que atualmente ocupa o cargo de governadora do Ceará. Os dois estavam, né, cotados para assumir o ministério, e no final o Camilo, que elegeu-se senador e assumiria o Senado agora em 1º de janeiro, ele foi escolhido para essa pasta. A meu ver, assim, a gente vai ver aqui, é um dessa leva de governadores do PT no Nordeste, né? Depois a gente pode comentar mais, mas também, eu acho, um reconhecimento pela evolução que a educação teve naquele estado, né? Nos últimos 20 anos, talvez, né? O Ceará, que a gente sabe que não está entre os estados com maior PIB do Brasil, é um estado que ainda tem muitos problemas sociais, mas cuja educação evoluiu muito e tem alguns dos municípios com o maior IDEB do Brasil, né? Fruto dessa gestão que foi feita lá nesses governos do PDT e do PT, que são muito próximos no estado. A gente pode aí esperar, então, dentro do Ministério da Educação, um retorno, então, dos investimentos nas universidades federais, né? Que é uma das questões que foram mais criticadas durante as eleições, né, durante o processo eleitoral, principalmente em relação aos cortes e bloqueios que o governo Bolsonaro fez nesses últimos dias, né? Desde o começo de dezembro a gente vem aí numa enxurrada de cortes do governo Bolsonaro para poder se manter dentro do teto de gastos, né? E com isso, a Universidade Federal aqui de Santa Catarina, por exemplo, vem sofrendo com esses cortes e ficou quase à beira de não conseguir pagar os bolsistas, né? Por sorte aí, o governo Bolsonaro conseguiu liberar de última hora, eles conseguiram pagar pelo menos os bolsistas, né? As bolsas de auxílio, permanência, para poder ajudar aí os estudantes a terminar esse ano, né? E também a gente vai poder ver o maior investimento aí para voltar a crescer, voltar a ter investimento dentro da educação pública no geral, não só como dentro das universidades federais, mas dentro de outros entes aí da educação, né? Principalmente as escolas estaduais. A gente está vendo aí as escolas que estão piores que as nossas rodovias, né? Tem escola aí que está caindo, que está chovendo mais água dentro do que fora. Sim, é preciso retomar o investimento na alimentação escolar, que está totalmente defasado. Os alunos estão comendo uma bolachinha e um bolacha copo com leite. Com leite, né? Está muito defasado e é algo muito importante para o rendimento escolar. Livros didáticos, nesse último orçamento, não tem para compra de livros didáticos, então havia lá uma quantidade, mas são assim milhares de estudantes que vão começar 2023 sem os livros didáticos. A educação de jovens e adultos está totalmente abandonada nos últimos anos também. E tem esse novo ensino médio, né, que foi feito sem uma discussão com a comunidade escolar, com as escolas, com os especialistas em educação, e que está sendo implementado de maneira desordenada, tem tirado alunos das escolas, tem escolas que eram grandes, que eram cheias de vida e que praticamente morreram por causa do novo ensino médio, uma delas ali em Santo Amaro da Imperatriz, e do jeito que as coisas estão, ela vai tender a oferecer as tais disciplinas lá, percursos de forma remota, EAD, ou como já estão fazendo em alguns estados, colocando televisão dentro da sala de aula, né? É uma coisa que é preciso pensar o que fazer com essa reforma do ensino médio, né? Talvez não voltar ao que era antes, que também não era o ideal, né, para o jovem de hoje, mas é preciso pensar uma outra forma de ter o ensino médio que não essa que foi feita lá no governo Temer.
É isso também uma das promessas de campanha, né? Não inteiramente a revogação da reforma do ensino médio, mas uma revisão dessa proposta e do entendimento dela aí para as escolas, né? Também em relação às creches, né? O incentivo a construção de mais creches, que aqui em Santa Catarina, por exemplo, tinha parado, né? E precisa voltar, porque a demanda de crianças continua crescendo, a demanda nos municípios, principalmente os municípios do interior, continua tendo, e durante o governo do Bolsonaro isso ficou, então, apagado, né? Então, aí ficamos com essa indicação do Camilo Santana para a educação, né? Depois, então, da Cida Gonçalves para o Ministério de Mulheres, ela que é do interior de São Paulo, Aparecida, ela participou aí do GT de transição, dentro do GTI de mulheres. Ela que é especialista, então, em gênero e violência contra a mulher, e por conta dessa especialidade dela, então, ela foi secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres no governo Lula e também no governo Dilma, e é consultora em políticas públicas para enfrentamento da violência doméstica e dá workshops a prefeituras e governos estaduais para atuação na área. Ela que tem aí, então, atuação na militância dos direitos das mulheres, coordenou o processo de articulação e fundação da Central dos Movimentos Populares do Brasil, chegou a se candidatar pelo PT, a deputada constituinte, lá em 86, sendo a única mulher a disputar esse espaço, né? E de 88 a 2000, também foi candidata pelo PT a vereadora do Mato Grosso do Sul. Então, a Cida, que tem aí um legado dentro do governo Lula e Dilma, principalmente em relação ao enfrentamento das políticas de enfrentamento à violência. Esse que foi um dos indicadores levantados pelo governo de transição, né, que, por exemplo, diz que 100 estava sem dinheiro para funcionar no ano de 2023 e que isso teria que ser revisto, além de outras políticas públicas também de enfrentamento à violência contra as mulheres, e não só, né, outras políticas também de empoderamento das mulheres também estavam negligenciados aí pela Damares, que era a atual ministra de Família e... Mulher, família e Direitos Humanos. Isso, essa daí. Que agora é desmembrado, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é muito significativo que tenha tido a criação do Ministério da Mulher, e somente Ministério da Mulher, porque mostra também, né, que vai haver uma prioridade para essa área, não vai abarcar como o ministério anterior, que abarcava desde as questões da mulher até um Ministério da Família, que promovia muitas vezes o conteúdo conservador, né? O Ministério dos Direitos Humanos, que também estava muito mais empenhado em receber denúncias contra pessoas que falavam de racismo, de LGBTfobia, do que promover direitos humanos, inclusive indo impedir meninas, crianças, né, de fazer aborto legal. De denúncias, inclusive tem denúncias e tem denúncias crime contra a Damares de ter vazado aí informações que são informações sigilosas de crianças, daquela criança que ia ser feito o aborto nela, né? A cirurgia abortiva, e ela foi lá e divulgou o local onde a criança estava, o hospital onde ela ia fazer, né, a cirurgia. E também esse Ministério de Direitos Humanos tratava também de temáticas indígenas, e, se não me engano, também a questão racial, racismo, também estava submetido a esse Ministério da Damares. Então a gente vê uma pessoa que não tinha uma qualificação para nenhuma dessas pastas, mas cuidava de tudo isso dentro de um ministério amplamente desvalorizado, que fazia alguns programas vitrine, mas que não davam, não tinha realmente o orçamento que tinha nem era executado, né? O orçamento, por exemplo, para proteção às vítimas de violência não era empenhado, porque o Ministério não funcionava. E agora a gente tem uma pessoa que é vinculada a movimentos sociais, que tem uma discussão nessa área há muito tempo, que está numa parte do tema que, infelizmente, hoje é o que mais se fala no Brasil quando se fala em mulheres, que é ainda a questão da violência, né? O que é uma regressão e uma coisa muito
enfim, muito, muito básica que a gente tem ainda de discussão em relação às mulheres, né? Era para estar discutindo outras coisas, né? Outras liberdades, outros direitos, mas não, estamos discutindo ainda a questão do enfrentamento à violência, ao feminicídio, ao machismo. Então, o relatório que foi apresentado hoje também tem uma parte que fala sobre a violência contra as mulheres, mas também em relação ao feminicídio com arma de fogo, fazendo essa conexão aí entre a liberação do porte de arma, que foi feita durante o governo Bolsonaro, de uma maneira esdrúxula, e a questão aí do controle parental, que os maridos estavam tentando fazer em relação às esposas, né? A violência que estava sendo praticada em relação a isso, e das políticas que precisam ser feitas para enfrentar esse tipo de violência, né? Então, seguimos. Mais indicações. Então, Esther DeWitt, eu não sei direito como é que fala o nome dela, que ela vai para o Ministério de Gestão, ela que foi assessora econômica e secretária de Orçamento Federal nos governos da presidente Dilma. Ela que é doutora em Economia da Indústria e da Tecnologia da UFRJ. Desde 2019, então, 2009, ela é professora adjunta do Instituto de Economia da UFRJ também. Entre 2007 e 2009, foi professora substituta da Faculdade de Economia da Universidade Fluminense. Então, ela tem uma vasta experiência dentro da área de economia, e também ela esteve dentro do movimento, não sei se você já ouviu falar, Rambo, que é o movimento Elas no Orçamento, onde mulheres discutem aí, um movimento de mulheres, né, colaborativo, apartidário e voluntário, que discutem as diversas áreas do planejamento, orçamento e finanças públicas, né? Então, um nome bem interessante, para dentro da área de gestão, aí para ministro de gestão, que é essa nova pasta criada pelo Lula, que estava dentro do Ministério da Economia, aí comandada pelo Guedes, né? Eu acho, primeiro de tudo, a gente precisa ver qual vai ser a atuação desse Ministério da Gestão, esse novo ministério, né? Qual vai ser exatamente o escopo do que ele tem, porque a Fazenda cuida de arrecadação, cuida do gasto, o planejamento cuida mais dessa parte do governo intervir na economia e tudo mais. Vamos ver qual é o papel desse Ministério da Gestão. Mas eu acho muito interessante que tenha uma mulher, e uma mulher que estava num movimento como esse, Elas no Orçamento, que vá para a área da economia, né? Porque eu acho que a gente tem que superar, às vezes, essa tendência de a gente falar, não, o negro vai para o combate ao racismo, o indígena vai para os assuntos indígenas, a mulher vai para o Ministério da Mulher, e lá naqueles ministérios que tem a caneta para fazer a grande política acontecer no país, colocar as mesmas pessoas de sempre, né? Não que não tenham pessoas assim que estejam pensando de forma socialmente avançada, mas, por exemplo, colocar no Ministério da Economia ou no Ministério correlato à área de economia uma mulher, eu acredito que tem uma qualidade diferente na atuação, porque a gente sabe que na economia e no emprego, no sustento, homens e mulheres não enfrentam os mesmos desafios, não pensam, não tem como pensar da mesma forma, né? Encontram realidades diferentes ainda hoje, e é preciso que se pense também, por exemplo, geração de emprego e renda, enfim, política de preços dos produtos, tudo é preciso ter esse ponto de vista também, para a gente não fazer política econômica que às vezes funciona muito bem para aquele que é homem, branco e de classe média alta, mas que é uma economia que não se traduz, por exemplo, para a mulher negra periférica, para a mulher indígena. Então, é um passo importante, eu acho, esse ministério na área da economia ser ocupado por uma mulher que tem formação nessa área econômica, mas que tem também essa preocupação, né, de pensar a realidade social a partir desse ponto de vista, né? É isso aí. Então, continuando falando aqui, então, no Direitos Humanos, que também vai ter caráter de ministério, o Silvio Almeida, ele que é professor, filósofo e advogado, fez aí parte, então, do
do governo de transição e é considerado um dos maiores especialistas nas questões raciais aí no país. Almeida é doutor, então, pela USP, onde concluiu o pós-doutorado e graduado em filosofia também pela USP. Ele é pesquisador do programa de pós-doutorado da Faculdade de Economia da USP, professor de graduação e professor do programa de pós-graduação em Direito Político e Econômico da Mackenzie. Além disso, é presidente do Instituto Luiz Gama, uma associação civil sem fins lucrativos, formada aí por acadêmicos, juristas e militantes dos movimentos sociais, que atua na defesa das causas populares, com ênfase em raça, minorias e direitos humanos. Ele que também ficou conhecido por um último livro que ele fez em 2019, principalmente durante a pandemia, ele viralizou bastante, com a publicação Racismo Estrutural, falando um pouco aí de uma forma bem embasada, bem complexa, inclusive, em relação ao racismo estrutural, né? O que isso significa tanto do ponto de vista do direito, mas também do ponto de vista filosófico, e é um nome de peso aí, então, para a Secretaria, para o Ministério dos Direitos Humanos, né? Eu acho que, assim, quem acompanha minimamente os temas políticos no Brasil ouviu falar do Silvio Almeida nos últimos anos, né? Primeiro de tudo, é um grande intelectual no Brasil. Eu acho que ele teve o mérito de trazer esse tema racismo estrutural, e se hoje todo mundo fala, mesmo que talvez não entendendo bem o que é, mas tá com esse conceito na boca, foi por causa do trabalho dele de desenvolver e depois de popularizar isso, né? É alguém, um pensador de ponta, alguém que fala muito bem, que se comunica muito bem, que tem uma formação assim nas universidades de elite do Brasil, né? E também alguém que se aproximou muito do grande público. Eu acho que isso também contribuiu para ele ser indicado. A quantidade de entrevistas que ele deu nos últimos anos, né? Desde veículos da grande mídia, o que é difícil para alguém que tem assim, uma formação marxista, né, um debate em certos termos marxistas também, mas ele está também no YouTube, né, então, quer dizer, ele está em muitos lugares diferentes, uma figura de muito destaque, e eu espero, sim, que ele consiga fazer uma atuação política também à altura de toda essa outra atuação que ele já tenha, né. Com certeza a indicação dele é um trunfo muito grande para o governo Lula, né? Muita gente vai se sentir representada por essa indicação dele, não só no movimento negro, mas também quem é ligado nessas discussões do racismo na academia, quem é ligado nas personalidades que estão aí nas mídias, nas redes sociais, porque ele perpassa. E também, óbvio, no mundo do direito, que no Brasil ainda hoje tem um peso muito grande, ele também é uma figura respeitada, né? Então, alguém que vem de muitos backgrounds, assim, em que ele é muito conhecido e respeitado. Então, eu espero que ele tenha uma atuação no ministério que esteja à altura, né? Porque o governo teria a ganhar muito com isso. O direitos humanos também sai lá do Ministério da Damares, né? É uma área que eu acho que precisa ter uma atuação muito cuidadosa, porque a gente sabe que aumentou muito a violência no Brasil, a violência contra ativistas, a violência contra indígenas, a violência contra líderes comunitários, né? A violência policial. Então, eu acho que ele é uma figura que tem tudo para se dar muito bem nessa área, né? Porque ele tem uma preparação para isso. Eu espero que ele tenha também uma articulação política e que seja dado a ele um espaço no governo e assim ele seja bancado quando ele tiver que, por exemplo, cobrar um Ministério da Justiça, que é um ministério com status que talvez seja um status de primeiro escalão, quando ele for cobrar um ministro da Justiça pela política de segurança pública, pelas polícias, que ele tenha, assim, respaldo junto a Lula, junto à liderança do governo para poder fazer isso, né? Pois é, um nome de peso, né? Vamos aguardar, então.
Para a secretaria, para o Ministério de Secretaria-Geral, então, o Márcio Macedo, ele que é biólogo pela Universidade Federal do Sergipe e também foi deputado federal lá em 2010, ocupou o cargo de presidente dos diretórios municipais de Aracaju e estadual aí do Sergipe, dentro do PT, né? E foi secretário municipal de participação popular de Aracaju e superintendente do IBAMA, lá em Sergipe. Entre 2007 e 2010, foi secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos em Sergipe, na gestão, então, do governador Marcelo Deda. Em 2015, foi tesoureiro do PT e permanece no cargo até 2020. E atualmente, aí, então, é um dos vice-presidentes nacionais do Partido dos Trabalhadores, né? Ele que vem fazer, então, aí, vem fazer parte aí do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República, né, que ganha esse status de ministério, né, e o Márcio Macedo tem, na verdade, um arcabouço político de ser um bom articulador, né. Não sei se você já ouviu falar, Rambo. Não, eu não conhecia ele, mas pelo que deu para ver aqui por esse currículo, é uma pessoa adequada, né, para estar nesse cargo, já que é uma secretaria que tem a função dela é ali no funcionamento do próprio governo, né, nessa articulação interna do governo. E na condução estratégica aí do governo. Então, entre os ministérios, essa articulação entre os ministérios, né, para o bom funcionamento e para que todos estejam aí alinhados, né. O Márcio Macedo, que já vinha fazendo isso dentro do PT, basicamente, e como um dos vice-presidentes nacionais, e agora, então, no Ministério da Secretaria-Geral. Depois, então, dentro do Ministério de Portos e Aeroportos, o Márcio França, ele que também é formado em Direito e é filiado aí ao PSB há 34 anos, já faz bastante tempo aí que ele está dentro do PSB. Ele que foi vereador lá em 89, em São Vicente, no litoral paulista, e foi prefeito por 2 mandatos na cidade, lá em São Vicente, nos anos 90. No final dos anos 90. Ele também foi deputado federal por 2 mandatos consecutivos, em 2006 e 2010, e secretário de Esporte, Lazer e Turismo de São Paulo no governo do Alckmin em 2011. Foi vice-governador de São Paulo e assumiu o comando aí do estado de 18 a 19, após Alckmin renunciar aí para concorrer à presidência, né? Nas eleições de 2018, ficou em segundo lugar, perdendo aí para o Dória, né, do PSDB, e pela menor margem de votos na história. Então, a diferença entre o Dória e o França não foi muito grande em São Paulo. E agora, em 2022, então, deixou de concorrer ao governo, né, se aliando aí a Fernando Haddad, para concorrer, então, ao Senado. Ele que vai, então, fazer parte aí do Ministério de Portos e Aeroportos. Um ministério importante também, né? Que está passando por greves. Não sei se você já viu a greve que está desde segunda-feira acontecendo dentro dos aeroportos, né? Sim, sim, que tem a ver com as companhias aéreas, né? Eu acredito. Sim, os aeronautas estão pedindo melhores condições de trabalho e tudo mais. Estão aí em negociação com as agências de viagens e o TST também para tentar aí melhores condições de trabalho, mas até agora não se chegou a um denominador comum, né? Então, quem está sofrendo aí com o processo da greve são os clientes, né? Mas que podem estar recorrendo junto às agências de aviação em relação a esses problemas, caso você venha aí a precisar. Uhum. Então, seguimos com os indicados, depois, então, do Márcio França. Me parece, só um comentário, me parece que foi desmembrado o Ministério dos Transportes para dar esse ministério para o Márcio França, né? Eu não tenho essa informação aqui. Mas eu acredito que Portos e Aeroportos se enquadrasse antes do Ministério dos Transportes. E o Márcio França, por ele ter deixado de concorrer ao governo de São Paulo, ele deveria ter garantido já um ministério para ele. Né? Provavelmente, né? Que seria o das cidades, que tinha uma conversa que estava sendo disputada entre ele e o Boulos. Uhum. Mas até então, pelo que se sabia, o Boulos não queria nenhum ministério, né? Tanto ele quanto a Marina Silva, pelo que eles falaram aí nas redes sociais, né?
E a gente aguarda para ver o que vai dar disso, porque ainda tem alguns ministérios a serem indicados ainda pelo presidente Lula, né? Então, seguimos, então, com a primeira mulher a assumir o Ministério da Saúde, Anísia Trindade. Ela aí que é doutora em Sociologia, mestre em Políticas Públicas e graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela é presidente da Fiocruz desde 2017, também como a primeira mulher presidente da Fiocruz, né, que foi diretora da Casa de Oswaldo Cruz, unidade Fiocruz, voltada para pesquisa e memória em ciências sociais, história e saúde entre 98 e 2005. Ela também participou da elaboração do Museu da Vida, do Museu da Ciência do Fiocruz e atuou na implementação da rede Cielo Livro e foi vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz. É autora de artigos, livros e capítulos com reflexão sobre os dilemas da sociedade, sobretudo nas cisões entre Brasil urbano e rural, moderno e o atrasado. Então, nós temos aí a Anísia Trindade no Ministério da Saúde, né, como a primeira mulher aí a ser indicada no Ministério da Saúde, um ministério bem importante, né, que vai, então, inclusive é o primeiro a trabalhar, né, Rambo? É verdade. É um ministério que precisa refazer o Plano Nacional de Vacinação e retomar a vacinação com urgência no país, não só contra a Covid, mas a vacinação das crianças também está muito defasada. E eu acho assim que a nomeação dela para esse ministério, eu acho que é para marcar exatamente um contraste, uma oposição ao que foi o Ministério da Saúde nesses últimos 4 anos, em que a gente teve 3 médicos, né, sendo que um deles era um privatista, que foi demitido durante a pandemia para dar lugar a um general que não entendia nada de saúde. Teve um outro médico que assumiu e, enfim, ficou assustado com o que teria que fazer e foi embora. E entrou esse último, Queiroga, que também é alguém que é obediente ao Bolsonaro e que degringolou ali no exercício da função. Então, nomear a presidenta da Fiocruz, uma entidade que foi tão importante, né, para a produção de vacinas, para a defesa da ciência ao longo desses últimos 4 anos, eu acho que é o governo demarcando aí, demarcando, né, junto à comunidade científica, junto à comunidade da saúde, que esse governo é diferente e é bem diferente do anterior. A gente teve outros ministros da saúde, como o Padilha, como José Gomes Temporão, lá durante o governo Lula, que eram políticos, mas que tiveram uma atuação exemplar. Mas nesse momento o Lula optou por colocar nesse ministério alguém que não é do Partido dos Trabalhadores, não é uma política de carreira, mas tem um perfil muito interessante, né? Porque ela trabalha com a saúde e a ciência, mas vem da área da sociologia, o que dá, assim, uma visão olhar totalmente diferente, né? Muito diferente de um médico como era um Mandetta, por exemplo, né? Então, é isso aí. Eu acredito que esse seja um dos grandes acertos dessas nomeações. Esse que vai ser um ministério que vai trabalhar articulado com o Ministério da Educação, por exemplo, dentro do Bolsa Família, que vai precisar voltar a ter articulação para poder funcionar essa política pública, né? Já que já tem aí a intenção de vai ser voltado, na verdade, já vai voltar a ser Bolsa Família, deixar de ser Auxílio Brasil, por conta aí dos requisitos que tinham antes, né? Que a ideia era que se mantivesse esses requisitos em relação à vacinação, à educação das crianças, né, de estar matriculado nas escolas, dos pais estarem aí frequentando bancos de trabalho, para que pudesse realmente ter o desenvolvimento daquela família, né? Então vai ser um trabalho articulado entre aí os ministérios, mas também vai ser o primeiro ministério a trabalhar nesse sentido, né? Precisa colocar muita coisa em ordem no Brasil em relação à pandemia, essa que está voltando, a Covid-19 está voltando, com bastante força no país. Na China também já está assustador, né? As notícias que vêm de lá estão bem assustadoras em relação à China, que não está conseguindo enterrar os seus mortos, que os hospitais não estão dando conta. Imagina, logo lá que eles fazem um hospital e em menos de 2 semanas não estão conseguindo dar conta de atender os pacientes. Então, há sim um medo, né, de isso vir para o Brasil e a gente ter que enfrentar novamente uma nova pandemia, lockdown e tudo mais, né? Então, este que vai ser um ministério que vai ter bastante trabalho.
Falando em trabalho, então, a gente vem para o Ministério do Trabalho, que vai ficar aí a comando do Luiz Marinho, ele que é lá de São Paulo também. O Marinho já comandou aí o Ministério do Trabalho no governo do PT entre 2003 e 2007, e também foi ministro da Previdência Social no segundo mandato do Lula, né? Ele foi prefeito de São Bernardo do Campo entre 2009 e 2016, e nas eleições municipais de 2020 aí tentou retomar a prefeitura de São Bernardo do Campo, mas foi derrotado aí então no primeiro turno pelo candidato reeleito Orlando Morando. Então, o Marinho vai ao Ministério do Trabalho, né? Então, ele vem aí, né, como indicação no Ministério do Trabalho. Este que é o ministério que também tem trabalho, um pouco menos que o da Saúde, mas vai ter trabalho também, né? Tem aí as indicações de revogação das leis, das reformas trabalhistas, né? Isso, das reformas trabalhistas que vão dar trabalho, né, Rambo? Isso. Ele vai ter que refazer, na verdade, uma legislação trabalhista para o Brasil nesses próximos 4 anos. Eu acredito que hoje, depois de toda a flexibilização que foi feita desde o governo Temer, mais as novas formas de trabalho que surgiram, né, o trabalho por aplicativo, toda essa pejotização que houve, vai ser um pouco difícil voltar ao que era antes, né, dessas reformas. Então, acho que o desafio vai ser revogar as partes da reforma trabalhista que sejam mais danosas e que sejam simplesmente prejudiciais ao trabalhador, mas é preciso também pensar, para além disso, o que fazer com essas novas modalidades de trabalho, né, nesse mundo digital, para refazer uma legislação trabalhista. É preciso repensar a justiça do trabalho, que nos últimos anos perdeu o papel dela, porque o trabalhador foi também desincentivado a entrar na justiça, né? Tanto porque deixou de existir esse trabalho com direitos, quanto porque o trabalhador que entra na justiça pode acabar tendo que pagar, né, pelo processo, já que as regras mudaram. E eu acho que o Ministério do Trabalho também vai ter uma tarefa de pensar a geração de emprego e renda no Brasil, né, junto com o Ministério da Economia. É preciso repensar como fazer para empregar, né, a juventude que está chegando agora no mercado de trabalho, as pessoas mais velhas de 40, 50 anos que não podem se aposentar por causa da reforma, mas também não encontram trabalho, né? Então, na verdade, um desafio muito grande assim que esse ministério tem. Então, tem-se já a notícia, né, que durante os trabalhos aí da equipe de transição, o GT, então, discutiu que o mercado de trabalho informou que vai propor, então, o abandono das propostas do governo do Jair Bolsonaro, que tratavam aí da criação da chamada Carteira Verde e Amarela e da reforma administrativa. Essa carteira verde e amarela, como falou aí o Rambo, foi a proposta de flexibilização das regras trabalhistas, elaborada aí pelo Guedes, com a finalidade de estimular, então, mais empregos, né, aos jovens e reduzir os custos de contratação dos funcionários pelas empresas. Então, uma medida provisória sobre o tema chegou a ser enviado lá em 2020, mas foi revogada, mas ainda há um projeto de lei com teor semelhante em andamento aí na Câmara dos Deputados. Já em relação, então, à reforma administrativa, né, ela foi aprovada em comissão especial da Câmara e também deverá ser retirada de pauta segundo as recomendações aí da equipe de transição. Então, além de todos esses desafios que o Rambo falou, também tem esses desafios que são mais urgentes, porque já estão tramitando aí dentro da Câmara, né, que vão ter que ser tratados também pelo ministro do Trabalho. Então, seguimos aqui com o Ministério de Ciências e Tecnologia, a Luciana Santos, ela que é ex-deputada federal e estadual e federal, né? É presidente nacional, então, do PCdoB, um dos partidos que estiveram aí do lado do Lula na campanha eleitoral, mas também antes, né? E vão integrar a base de governo do presidente. Ela que é natural, então, de Recife, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-governadora de Pernambuco, foi eleita em 2018 junto com o Paulo Câmara, lá do PSB. Ambos encerraram o mandato, então, neste último mês aí,
E na última eleição, então, a Luciana concorreu novamente a vice-governadora, mas não se elegeu. Ela que é engenheira e começou sua trajetória política no movimento estudantil, a deputada, a futura ministra, que já foi deputada federal, e prefeita de Olinda por 2 mandatos, também foi secretária estadual de Ciência e Tecnologia. Então, a ex-deputada aí, então, a Luciana Santos, vai estar compondo este Ministério de Ciência e Tecnologia, que até então era ocupado pelo astronauta, né? Que de alguma forma estava sendo altamente criticado. Eu já tinha ouvido de todos os lados, né? Pessoas falando que ele estava lá para segurar o máximo de investimentos possíveis para o Ministério aí, para Ciência e Tecnologia, né? Garantir alguma coisa, mas que ele aí, então, teria falhado com grande veemência, né? O Ministério das Ciências e Tecnologias que foi abandonado, né? O Marcos Pontes, eu acho que ele passou esses últimos 4 anos aí quase que de férias, porque o ministério dele eu acho que não apresentou quase nada, a não ser o CNPq, que é uma entidade que concede bolsas de pesquisa para pós-graduação e que está no Ministério de Ciência e Tecnologia, diferente da CAPES, que está no da Educação. Foi um dos órgãos que foi totalmente sucateado, né? A CAPES. Vocês lembram também que o currículo Lattes foi apagado ali durante 2 ou 3 dias? Eu acho que foi esse ano, né? Não, foi esse ano. É que esse ano aconteceu tanta coisa que parece que a gente não passou por tudo isso, né? Sim. E além disso, o que a gente ouviu desse ministério? Teve a Fábrica Brasileira de Microchips, que foi desativada, né? Teve aquele encontro deles com Elon Musk, que ficou assim um negócio, mais uma propaganda do que qualquer coisa realmente prática para acontecer. E foi isso a atuação desse ministério. Não teve assim uma grande atuação. A gente teve lá o INPE, cujo diretor foi demitido por ter mostrado dados de queimadas na Amazônia, né? Estava também submetido a esse ministério. Então, quer dizer, não tem algo que foi apresentado nos últimos 4 anos. Então, a gente vamos esperar que com a Luciana Santos, uma engenheira e alguém que deve estar comprometida, né, também com o ideal desse novo governo, já que ela é de um partido historicamente alinhado ao PT, que ela tem uma atuação diferenciada, né, nisso que talvez seja um dos campos que o Brasil tenha muito que investir para gerar emprego, para movimentar a economia. Lembrando que vão ter trabalhos articulados aí entre os ministérios, tem o 5G, tem o projeto 5G que já está em andamento, tem o projeto em relação aos dados, né, e a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está funcionando e que precisa ser organizado, porque o que tem hoje, inclusive, não está tendo fiscalização, tem várias questões aí que esse ministério vai ter que estar fazendo articulado com outros ministérios para as coisas voltarem a acontecer, né? Então, antes da gente continuar e antes de chegar aos nossos últimos nomes indicados aqui neste dia de análise, eu convido a você a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, se você ainda não é inscrito, lembrando que se inscrever aí e reativar as notificações, você recebe primeiro aí quando a gente entra ao vivo, principalmente quando a gente faz aí as lives ao vivo sem ser programadas, né? Então você recebe notificação. E se você também quiser estar nos seguindo nas redes sociais, @sctv.oficial, também estamos aí no Instagram e Facebook. E se você quiser estar ajudando este projeto que é independente, nós temos também o nosso Pix, que é pixsctv@gmail.com, é a nossa chave Pix, ou o QR Code que está aí pela tela e você pode estar escaneando, viu? E se você não puder ajudar a gente financeiramente, tudo bem, ajuda a gente compartilhando para os amigos e para os familiares, para a gente poder ir mais longe, entregar mais notícia para mais pessoas, viu? Então vamos continuar aqui com as últimas indicações, então. Aqui, então, da AGU, da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias. Ele, então, que foi procurador da Fazenda Nacional,
carreira que faz junto, aí faz parte da AGU. Ele integrou também a equipe de transição do governo Lula, agora, durante esse último mês, e também atuou nas áreas jurídicas dos Ministérios da Educação, Casa Civil e Ciência e Tecnologia. Ele foi subchefe de assuntos jurídicos da presidência do governo, durante o governo da presidenta Dilma. Messias, então, ficou conhecido. Tem algumas questões aí em relação à Operação Lava Jato e outras divulgações aí do Sérgio Moro, mas que a gente não vai nem comentar essas questões que são fofocas, né? Nem questão de notícias. Então, temos aí o Jorge Messias, que vai estar dentro da AGU, da Advocacia Geral da União, um jovem, então, fazendo parte aí do primeiro escalão aí dos ministérios aí do Lula, né? Isso, a Advocacia Geral da União, que cuida da parte da defesa jurídica, basicamente dos entes do governo, né? Faz, ao contrário do Ministério da Justiça, ou que tem uma função mais geral para o país, ou da PGR, que é a procuradoria que, a princípio, defende os interesses do povo, né? Às vezes contra o próprio Estado. A AGU tem essa função da defesa jurídica da própria presidência da República, né, dos poderes ali do Executivo. Então, eu não conheço mais a fundo a atuação do Messias, mas lá na gravação que ele aparece, basicamente, é que aquela gravação foi criminalizada, tirada de contexto, né, que está falando que o Messias estava levando um documento para a posse, né, uma nomeação que era totalmente legítima, porque a presidenta tinha a prerrogativa de nomear quem ela quisesse para o ministério, ela ia nomear a figura do Lula e citou o Messias nessa gravação. Mas ele tem um trabalho importante a fazer, né, na advocacia geral, porque a justiça está sendo muito utilizada na política do Brasil, né? Os parlamentares, tanto da direita quanto da esquerda, sempre que não tem sucesso nas discussões lá no Congresso, eles acabam levando para a justiça. Então, é uma área que é preciso prestar bastante atenção. É verdade. E vamos aí, então, para a nossa última nomeação, que inclusive foi a última nomeação também do Lula, que é dentro do Ministério aí da Indústria e Comércio, o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente. Então, o Lula aí que repete então uma fórmula que ele já tinha utilizado, que é de estar nomeando o vice-presidente para a equipe ministerial. Anteriormente, ele tinha então nomeado o José Alencar como ministro da Defesa, nos mandatos anteriores aí do Lula. Então, o Geraldo Alckmin vai ocupar esta vaga, né? Este ministério. Ele que já se demonstrou disposto a reverter o processo de desindustrialização dos últimos períodos aí, principalmente o último período, dos últimos 4 anos de Jair Bolsonaro, impulsionar a geração de empregos e também aí de melhorar aí as condições em relação à indústria e ao comércio, principalmente, né, aos empresários que estão precisando de ajuda aí para sobreviver os últimos processos de pós-pandemia, né, se é que ainda dá para dizer que é pós. Então, o último nomeado aí é o vice-presidente, que vai ser um nome de peso, então, para o Ministério de Indústria, né, Indústria e Comércio. Isso, a gente não falou ainda também do Wellington Dias, ex-governador do Piauí, que foi nomeado para o Ministério do Desenvolvimento Social, tá? Mas o Geraldo Alckmin, havia antes ali algumas conversas de que ele seria ministro, depois foi dito que não. Ele, por ter essa articulação, talvez ali com o empresariado de São Paulo, ele seja alguém que desempenhe bem a função nessa área, embora a gente saiba que hoje também o governo precisa dar um enfoque também para micro e pequena empresa, né, para o microempreendedor, e seria interessante levar isso em conta também. Mas eu acredito que o Geraldo Alckmin é totalmente capacitado para ocupar esse ministério, né? Alguém que, por mais que a gente critique politicamente, mas como gestor, como figura da administração pública, é alguém bastante capacitado, né? E que durante essa transição também se mostrou uma figura bastante
fiel ao governo Lula, trabalhou muito, né? Fez muito Uhum. para ajudar o Lula até nos momentos em que o Lula estava ou de férias, ou viajando, ou que ele passou por uma cirurgia, né? Algo que, por exemplo, não veio criticar o Lula nos momentos em que a mídia voltou a artilharia contra o Lula, por exemplo, na indicação do Haddad para a Fazenda, ou na questão da PEC, né? O Geraldo Alckmin possivelmente foi procurado pela mídia para que desse declarações contra a PEC, mas a gente não viu ele falar isso. Então, acho que é alguém que está no espírito desse novo governo. Tá alinhado, né? Eu achei isso bem bacana, assim. A postura dele nesse governo de transição é uma postura de alguém que está se demonstrando altamente democrático, mas também que está com vontade de ajudar a fazer, de demonstrar trabalho, né? De mostrar para o que veio. Isso é muito interessante, muito importante nessa que foi uma aliança inédita, né? Entre o PT e o PSB, ele que o Geraldo Alckmin, que foi durante muitos anos aí do PSDB, inclusive já esteve em eleições contra o Lula, né? Disputando eleições contra o Lula, onde ele perdeu. Então, é uma aliança bem inédita e é um momento que a gente vê não só de uma postura do Geraldo Alckmin como vice, mas também uma postura dos políticos do Congresso, do STF, de tentar reconstruir o Brasil, de tentar entrar nesse espírito de coletividade e, de alguma forma, dar aí uma chance, então, para a nova equipe demonstrar o trabalho para que veio, demonstrar trabalho e tudo mais, né? Então, a gente vê esse espírito aí de coletividade e de possibilidades, então, de demonstrar trabalho. Faltou duas pessoas para a gente falar aqui. O Wellington Dias, né, do Desenvolvimento Social, que vai ficar responsável principalmente pelo Bolsa Família, né? Este que é um dos principais programas aí do governo Lula, que ele falou durante as eleições. E o Vinícius Marques, que é indicado, então, para o CGU, que é a Controladoria Geral da União, que também é um local importante e que, então, ele que é advogado e tal, então vai estar aí ocupando este local, né? Rambo, você tem algum comentário geral sobre as indicações? O que você achou disso tudo? Tem mais gente para ser indicada. Falta ainda o Ministério do Meio Ambiente, tem alguns outros ministérios bem importantes para serem indicados, né? Uma coisa que chama atenção é que, nas minhas contas, aqui são 4 governadores do Nordeste que encerraram os mandatos agora e que vieram para os ministérios, né? Nós temos o Flávio Dino, temos o Rui Costa, que haviam sido indicados naquela outra leva, e agora o Camilo e também o Wellington Dias, que vai ali para o desenvolvimento social, uma das áreas assim centrais para o governo, que vai ter que fazer aquela articulação com o Ministério da Saúde, vai ter que refazer o cadastro único, né? Porque hoje o cadastro único está totalmente desatualizado, refazer a assistência social no Brasil. Então, é uma geração de governadores que eu acho que deu um salto lá no Nordeste, um salto na gestão pública, um salto na melhoria das condições de vida da população desses estados em que eles atuaram, né? E que, por isso, todos eles se reelegeram e todos eles agora se elegeram, se não me engano, todos eles se elegeram para o Senado. Os 4 se elegeram para o Senado e vieram agora para fazer parte desses ministérios. Por um lado, tem essa cobrança de que o PT está ficando com ministérios demais, né, que é uma conversa que existe, levando em conta, né, como muitos falam, que a vitória foi de uma frente ampla, que foi composta também por outros partidos, mas a gente precisa ver ainda, né, aqui nesses nomes que foram colocados, já tem vários deles que são de outros partidos, do PSB principalmente, e tem pessoas aí que não tem vida partidária. Nessa leva foi interessante que trouxe várias mulheres ministras, né, o que não havia sido feito antes, e eu acho que tem aí alguns ministérios de figuras bastante importantes durante a campanha, que ainda a gente não sabe se vão ser nomeadas ou não, que são a Marina Silva e a Simone Tebet. A Simone Tebet queria esse ministério que ficou com Wellington Dias,
mas eu acho que por um cálculo político de ser um ministério importante demais nesse novo governo, para ser entregue ao MDB, que a gente sabe o que é o MDB, ela acabou não entrando, né? Então, ainda faltam umas indicações, né? Disseram que tinha aí negociações do Lira, que ele também queria indicar umas pessoas, alguns ministros. Tem outras pessoas para estarem aí dentro aí dessas indicações de ministérios do presidente Lula, né? Mas eu acho bem significativa a participação do Nordeste, realmente. Este que vem num período aí, principalmente de resistência dentro do governo Bolsonaro, mas também de ampliação das políticas públicas estaduais, né, de forma estadual, e também do enfrentamento à pandemia, que só não foi pior no Nordeste por conta dos governadores que se organizaram e fizeram aí uma frente dos governadores, foram direto aí atrás das empresas para comprar as vacinas, foram mais duros em relação às políticas de enfrentamento ao Covid. Então, você consegue ver que eles estão ali, não é à toa, né? Eles estão ali realmente por conta do trabalho que eles fizeram lá como governadores e do quanto eles podem estar contribuindo aí dentro dessas pastas, né? Sim, também a criação do Consórcio Nordeste, né, que era um grupo de governadores que envolvia esses do PT, mas outros também de outros partidos que, por exemplo, faziam licitações, compras mais baratas por fazerem em conjunto entre os estados, né? Que foi também uma inovação que eles criaram ao longo dos últimos anos e eu acredito que por isso eles já têm até um trabalho em equipe entre eles, uma conversa bastante adiantada, e agora todos vêm para ocupar esses ministérios. É isso aí. Então, se você que está aqui nos assistindo aqui no nosso canal do YouTube, comente aí o que você está achando dessas indicações para os ministérios. Ainda faltam mais indicações, né? O Lula disse que até essa tarde ele ia tentar e fechar os nomes dos últimos ministros que faltam. A gente fica aguardando as notícias, né? Do que vem por aí. E também temos uma última notícia, né, Rambo? Uma notícia aqui de Santa Catarina. Há-se a notícia do fechamento do Museu de Santa Catarina, né? É um resumo de descaso com a arte no estado. O MASC, então, está para fechar por problemas estruturais em relação a goteiras, infiltração, o espaço tornou-se um risco, né? Você tem mais informações, Rambo? Isso, que a informação que a gente tem é que havia um risco ali para quem usava o Museu de Arte de Santa Catarina, que funciona ali no SIC, né, no Centro Integrado de Cultura, ali no bairro entre a Agronômica e a Trindade, né? Mas que mostra, assim, como que o nosso estado vem tratando um dos importantes museus e toda a questão da cultura, né? Como que fica esquecido um estado que sempre se mostra como modelo de desenvolvimento, que tem dinheiro em caixa, todo mundo sabe que tem, né? Os governadores fazem a propaganda disso, mas é incapaz de manter, assim, um órgão de cultura tão importante, né? E a gente sabe que a cultura, ela é não só uma ferramenta, mas ela é uma forma de emancipação das pessoas, né? De a pessoa enxergar para além do dia a dia, para além da rotina, para além daquele pensamento que já está enquadrado, para além daquele pensamento que já vem formatado de cima para baixo, né? É uma forma de libertação. E aqui em Santa Catarina, talvez essa falta de investimento em cultura já esteja mostrando também seus reflexos, né? Seus reflexos num pensamento autoritário, num pensamento que é intolerante, nessas manifestações que a gente vê de desprezo, por exemplo, pela educação, pelas universidades públicas, enfim, pela arte. Então, é muito triste. Eu espero que, enfim, eu acho que a gente precisa cobrar, né? Cobrar que seja pela Assembleia Legislativa, seja pelos órgãos de cultura, seja pelos setoriais, né, as entidades que estão organizadas nesse campo, para cobrar uma política de cultura melhor do que essa. A gente viu que nos últimos 4 anos essa área foi abandonada, teve pandemia, e agora tem essas entidades. Algum tempo atrás
O arquivo público havia sido inundados os documentos, agora é o Museu de Arte que está dessa forma, e assim caminha a cultura aqui em Santa Catarina. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, a gente termina por aqui. Para você que está nos assistindo nesta sexta-feira no Manhã SC, quero pedir para você, se ainda não se inscreveu, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, seguir a gente nas nossas redes sociais, se puder ajudar a gente financeiramente aí pelo Pix, a nossa chave Pix está aí na tela, é pix.sctv@gmail.com. Eu agradeço demais a sua presença de novo aqui, hein, Rambo? Agora que você começou um novo projeto, né? Também. Então, na próxima terça-feira à noite, a gente vai fazer às 19h30 o encontro lá do grupo de leitura, que a gente está discutindo um livro do Leandro Conder, Introdução ao Fascismo, e vai ser retransmitido aqui no SCTV também. Ontem a gente teve uma audiência legal aqui, a gente teve uma participação também dos membros ali do grupo. Eu deixei ontem nos comentários, mas eu vou deixar de novo o meu e-mail para quem quiser pedir o PDF do livro para ler, para acompanhar melhor, mas acompanha lá na próxima terça-noite, que essa discussão sobre fascismo está bem interessante. E tá bem latente, né? Então a gente fica por aqui com mais um programa, mais um Manhã SC. Nessa sexta-feira aí, véspera de Natal, a gente deseja um ótimo Natal para vocês, para você, para sua família. Por mais que seja um Natal aí bem estranho, né? Entre as pessoas pós-eleições, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos saber o que aconteceu na próxima segunda-feira, hein? Então, segunda-feira, estamos aqui de volta com o Manhã SC às 10 da manhã. Esperamos vocês, um ótimo Natal e até, viu? Beijão! Feliz Natal!